estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade.
Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa tarde. Boa tarde. Como estamos? Estamos bem. Ainda bem. Muito bem. Vamos aqui, né, começar. Deixa eu ver aqui. Só pedir aqui, peraí. Muito graça, chegou. Vamos começar. Alguém faz a prece? Aceita aí, Márcia, Gódula, que ela disse que está Aceitei, tentando entrar. mas eu aceitei, e aí eu não...
sei se... Pois ela mandou uma mensagem agora, você não está conseguindo entrar. Pois peça ela para pedir de novo, viu? Pois vamos aqui. Mestre amado Jesus, gratidão por mais um dia, por mais uma tarde de estudos. Gratidão por todo o aprendizado que já tivemos ao longo desses dias. Nos dá a devida inspiração para compreendermos a leitura de hoje, analisar sobre a nossa realidade e a possibilidade de colocar em prática o que aprendemos hoje. Rogai por nós, livrai-nos do mal e que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Mensagem 47. O educador conturbado. Vai ver que sou eu. Educador e conturbado. Vai ver que sou eu. Wilson. Chegando o Wilson. Falta só. Oi. Oi. Alô? Oi. Não, só estou dizendo que o Wilson Roberto chegou, o chocolate. Oi. Eu entendi, é do Wilson. Desculpa. Não, o Wilson. Tarde. Vamos lá. Ó. O educador conturbado. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e, gradativamente, colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção de rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio que, em tempo breve, a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia, o emérito educador, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele deveria preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos,
e rogou, dessa vez, reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente, para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendemos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito sempre chega um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Comentemos. Boa tarde, Márcia. Seja bem-vindo, viu, ao grupo. Boa tarde, Graça. Obrigada. Agora eu consegui. Eu tinha aceitado, viu, Márcia? Porque parece-me que não. Um probleminha na sua internet, provavelmente. Seja É sempre... provável. Obrigada. Vamos começar a comentar. Eita, comecei assim, sempre assim, igual com televisão velha, televisão de válvula. Avisar a Márcia, seja bem-vinda, que temos um mudo no grupo. Enquanto fica esse silêncio, aí ele fala. Engraçado que no começo ninguém quer falar, e quando vai chegando do meio para o fim, aí pronto, aí passa até do horário. E gente querendo falar mais. A demora é o primeiro de desenvolver, né? Desenvolva aí alguém a primeira parte. Vai, Paulo, tu, ô, Roberto. Dê pelo menos uma luz aí para clarear para a gente. Bom, o que eu entendi, pelo menos foi o que eu busquei entender aqui, mais uma vez, é o convite que nos é feito, né, para que a gente se coloque na posição de ajudar aos nossos irmãos, mas nos permitindo essa autoajuda, né? Porque o nosso personagem, ele convidado pela espiritualidade, porque via nesse homem essa capacidade de auxiliar, embora o texto traga uma linguagem, assim, quando a gente imagina, muito, muito dura, né? Que, pelo menos foi o que eu entendi. O martelo, para quê? Mas a gente sabe que é no sentido muito maior, no sentido moral da coisa, que esse rapaz, esse personagem foi convidado pelo anjo para que ajudassem as pessoas. E interessante que todos eles que estão aqui narrados, os que estavam com o processo, a senhora e o outro, todos, tinham o desejo de paraíso, né? de adentrar o céu. E esse personagem que nos é falado hoje, ele vai educar essas pessoas
E é sempre de acordo com a necessidade de cada um, né? Vejo que se eu não me engano, é a senhora que entra em desespero, porque ele vem com o objetivo de fazer com que as pessoas se renovem, né? Para que possam ter acesso a esse paraíso, renovando nas suas atitudes, nas suas ações, na sua ética, na sua moral. Então ele vai, mesmo a duras custas, para os necessitados, ele vai trazendo essas verdades, vai trazendo essa forma de ajudar essas pessoas, para que essas pessoas tenham acesso a esse paraíso, né? E aí a gente traz para nós que é exatamente essa questão podemos usar o martelo como o evangelho, né? Essa forma de moldarmos as nossas atitudes, nossas vidas, de acordo com esse evangelho. Por isso que muitas vezes é dolorido, né? Essas marteladas que o evangelho nos convida quando exatamente bate em nossa consciência algumas atitudes que estamos tomando, ainda praticando, que não vai de acordo com esse evangelho. Então, cada vez mais essa martelada nos é dado de forma muitas vezes contundente, né? Para que a gente possa, diante dessas marteladas que a vida vai nos oferecendo, as circunstâncias dessa vida, que às vezes é muito dolorosa, muito forte, que a gente possa ir se moldando, né? Para que a gente possa entrar nesse paraíso que nada mais é do que uma consciência mais Cristo, né? Mais clara. E o interessante também que eu achei é que, e o mais importante na leitura, no texto, pelo menos foi como eu vi, é um convite individualmente a cada um de nós, né? É como se aqui o anjo dissesse aquele personagem que já se achava em condição, porque ajudara os demais, ele teria, de certa forma, aumentar o número de pessoas por ele assistidas. Aí eu fiquei pensando aqui, sempre essa nossa velha e eterna discussões em relação à quantidade, por exemplo, nas nossas palestras, quando tem um número mínimo de pessoas, quando não tem ninguém, né? Então eu entendi dessa forma a intenção do anjo quando diz a ele: agora você vai fazer, mas primeiro você tem que se melhorar. Você tem que usar em seu benefício, a seu favor, essas marteladas. Porque muitas vezes a gente aponta soluções para o irmão que está em dificuldade, que está atravessando seus problemas, e pouquíssimas vezes a gente aplica a nós. Ah, mas o meu problema é diferente do dele. Não, não é, nunca é diferente. As dimensões, sabe, que se dá o problema, pode até diferenciar, mas no fundo, a causa, a origem é sempre as mesmas, as questões emocionais, as questões morais. Então, o personagem, quando ele começa a usar a seu favor essas marteladas, usar a seu favor todo o critério que ele utilizou para aquelas outras pessoas, ele cai no fracasso, ele cai no desânimo, porque ele se sentiu incapaz de adentrar o céu, né? E vem a questão da cegueira, porque quando muitas vezes a gente está todo vapor, por assim dizer, nas nossas atividades, mas quando de repente somos acometidos por uma enfermidade, né? Em que a gente precisa recuar. Pois não, Graça? Pode terminar. Não, é bom assim, porque a gente vai pegando a linha de raciocínio e a gente vê se está falando certo. Mas pode falar, Graça. A gente levanta a mão só para dizer que é o próximo, mas assim, tipo, pode terminar, no caso, né? Eu entendi assim também, quando ele fala o educador conturbado. Eu entendi todo tipo de educador,
também, no sentido, por exemplo, primeiro começar por casa, os pais são os educadores. Como é que nós estamos educando, né? Então, quando ele diz lá no final da leitura que essa educação tem que ser com amor, né? Então, assim, nós pais educamos muitas vezes de uma forma conturbada. Queremos educar como? Na agressão, é aquela velha história, que tem que bater para educar, né? Tem que ser desse jeito. E não, existe uma forma de educar baseada no exemplo, na conduta moral. Nós temos os educadores de todos os tipos, educador que são os professores. Como é que nós estamos educando? Como é que nós vamos reclamar alguma coisa? Os alunos, muitos reclamam constrangendo. Então, é um educador conturbado, ou seja, é como eu estou querendo ensinar qualquer coisa, como eu estou querendo repreender, não é repreender, mas mostrar o que é certo, de uma forma que não constrange o outro, seja qualquer pessoa. Todos nós somos educadores, inseridos onde estamos, em casa, na escola, no nosso trabalho. Nós educamos da forma como, e a melhor forma de educar é com exemplo. Um colega de trabalho, como é que eu educo ele? Eu educo com o meu ensinamento, assim, não querendo ser melhor do que o outro. Mas o meu colega me trata mal, não me dá um bom dia, eu vou representar ele, o que é que eu faço? Então, eu vou dar um bom dia a si mesmo, eu vou tratá-lo bem. Muitas vezes a gente chega já no trabalho de cara feia, não sei o quê. Então, é a minha forma de educar. Somos esses educadores que temos que eu entendi, o Anjo falou, com disciplina, com amor, né? Com gratidão, solidariedade. E principalmente dentro de casa. Por isso que eu comecei dentro de casa. Como nós estamos educando, não é a escola, mas educando no ensino moral, educando com a disciplina. Como nós estamos nos portando em qualquer lugar que nós estamos. Então, essa educação, ela representa o que somos, né? Então, principalmente no meio que nós estamos inseridos, em escola, em tudo, com criança, com adulto. Eu entendo assim, essa educação de uma forma geral, né? Como nós estamos passando para o outro aquilo que nós somos, né? Se eu sou uma pessoa agressiva, onde eu estiver, eu vou passar essa agressividade, que não deixa de ser uma forma de educar diferente para alguém que está ali vendo meu comportamento, uma criança, seja quem for, um aluno e tudo, né? Então, no final da leitura, ele diz bem, é essa disciplina, é esse amor que a gente tem que realmente, como a gente sempre falou, ser uma pessoa que pratica aquilo que a gente está ouvindo todo dia. E eu não estou me restringindo só ao espiritismo. Tem muitas pessoas que estão em outras denominações religiosas que dão um exemplo de educação. Então, quando eu vou num carro e jogo uma garrafinha seca no chão, eu estou sendo educador conturbado, eu estou jogando lixo no chão, que não pode, então tem que, com o meu exemplo, jogar na lixeira, quando eu jogo qualquer um saco, quando eu jogo qualquer coisa, quando eu não trato bem a natureza. Então, tudo que eu fizer de bom, de bem, eu estou sendo um educador disciplinado. Ao contrário, eu estou sendo conturbado, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Falando nisso aí, esses dias cometi uma gafe, coisas que eu nunca fiz, assim, vamos dizer, de chamar a atenção na frente dos outros. Meu filho passou a noite bebendo e ficou eram as 2 horas da tarde. Eu achei errado, sabe? Mas eu cheguei lá, aí eu fiquei na porta e ele estava na porta mesmo, né? E estava cheio de homens bebendo com ele, tem uma mulher também. E eu só disse assim, meu amor, tá na hora do meu filho parar. Você vai trabalhar amanhã. Aí eu disse, olha, você vai chegar em casa de 6 para 7 horas, que é para você ir dormir cedo. Ele, eu sei, mas eu sei que eu vou trabalhar amanhã. Eu disse, mas quantas vezes você diz isso? E ele bebe, quando ele bebe assim bastante, no outro dia ele falta. E aí eu fiquei assim, porque era vizinho. Eu podia ter chamado ele,
que antes disso eu tinha chamado ele para falar alguma coisa que eu não me lembro. Ah, porque o vizinho, ele mora sozinho, né? Aí eu chamei ele para saber se o vizinho queria comida. Aí ele disse, acho que ele quer, que ele não fez nada. Aí eu fiz o almoço, aí eu botei o almoço, ele levou. Tanto que quando eu cheguei lá, o vizinho estava comendo. Aí ele, obrigada, vizinha. Mas por nada, meu filho. Aí eu só achei errado, só que assim, eu não cheguei agressivo, eu cheguei desse jeito que eu estou dizendo, né? Meu amor, pare. Aí ele ficou calado, pensei dele ficar chateado, mas aí ele chegou, realmente, antes de 7 horas da noite ele chegou. Só que eu achei errada a minha maneira de abordar, porque eu fui falar na frente dos amigos dele, que antes eu não tinha chamado para saber se o vizinho queria comida, eu poderia ter chamado também. Só que me deu uma raiva dele ter passado a noite toda, o dia todo, bebendo, sabe? E aí eu fiquei assim, mas eu imaginei, se ele ficar chateado, eu vou pedir desculpa. Mas ele não ficou chateado, ele chegou de boa, tomou banho, jantou e foi dormir. E no outro dia foi trabalhar. Mas ele é assim. Quando eu falo qualquer coisa, a benefício, não é crítica, é conselho. Ele se irrita comigo. Ele se irrita comigo, assim, ele se irrita com muita facilidade. Aí então o que é que eu faço? Eu digo o que eu quero dizer às minhas filhas, aí elas dizem a ele e ele escuta elas. Ele não me escuta, ele, não, a senhora só sabe me criticar. Meu filho, não é crítica. Não é crítica, não é conselho. Só que hoje, como eu já sei, aí eu digo a minhas filhas, aí elas passam para ele, sabe? E aí ele entende de boa. E comigo ele não entende. Ele acha que é crítica, ele se irrita, fica logo com raiva, estressado, porque diz que eu só sei criticar ele. Mas não é crítica, entendeu? Aí é aquela história do próximo perto da gente, que às vezes a gente vai dar um conselho, e entende de maneira errada. E assim, eu me envergonhei depois, que eu não poderia ter feito aquilo, mas ele não se envergonhou. Eu não cheguei lá agressiva nem nada, mas eu achei errada a minha conduta. Assim, não sei se dá dentro do contexto, que hoje eu estou meio fora da casinha, mas eu acho que foi isso que eu entendi. Está sempre dentro do contexto, Expedita, porque quando nós trazemos questões da nossa vida cotidiana, eu acho que e esse é o verdadeiro estudo do Evangelho, porque a forma como você enxergou aí o tema e trouxe essa questão para a gente, leva também a gente à reflexão. A gente não precisa necessariamente ficar preso à letra do livro, né? Então, todas as situações que aqui muitas vezes são postas, elas estão sim sendo oportunidades para que a gente possa refletir. E enquanto você falava, eu pensava o seguinte: na minha visão, não é o que se fala, é como se fala. E a forma amorosa de mãe, a forma carinhosa, como você falou com ele, que você está descrevendo, eu tenho certeza que, entre aspas, foi uma evangelização não só para ele, mas para quem estava lá com ele também. A minha filha também, a mais nova, às vezes, ela confunde crítica com conselho, que a gente, você que é mãe, a gente que é pai, a gente está sempre querendo direcionar, né, os filhos ou mostrar caminhos que muitas vezes eles não aceitam, não querem, discordam. Então, às vezes, eles tomam os nossos conselhos por críticas, né, mas, como eu falei, né, toda e qualquer leitura que for ser feita nos nossos estudos, né, eu acho que esse momento é um momento que a gente tem para compartilhar as nossas experiências quando nos sentirmos à vontade para isso, porque esse encontro nosso aqui, ele funciona como uma terapia de grupo, né? E repito, eu acho que a gente não precisa necessariamente ficar preso àquela letra, porque possa ser que hoje eu ou qualquer um de vocês possa estar passando por uma situação que está lhe perturbando, lhe incomodando,
né? E aí, de repente, se você se sente à vontade para compartilhar essa experiência que você viveu ou está vivendo, né? E você conseguiu fazer provocar uma sintonia com aquele que você foi lido, encontrou algo em comum com aquele que foi lido ou está sendo estudado, eu penso que é sempre válido, né? Sempre válido a gente poder compartilhar isso aí. Muito bom. Edu, é uma das coisas que eu acho mais maravilhoso no estudo, além da leitura e a reflexão dentro dela que cada um faz, é nós todos, porque é aberto para todos, falar de algumas experiências. Isso faz um bem tão grande que às vezes aquilo está lhe incomodando. Você não tem com quem compartilhar e compartilha no meio de um grupo. No caso de vocês, que já têm uma grande sabedoria e às vezes sabe até me orientar. E de fato, como você diz, é a maneira de falar. Às vezes não é como é, como é que chama, o que você diz, mas como você diz. E ele não se chateou, porque eu não cheguei brigando nem nada, né? E ele não se chateou comigo. Eu pensei dele se chatear. Dizer assim, mãe, a senhora me fez vergonha. Mas de maneira alguma ele viu aquilo como que eu fiz vergonha a ele. Ele achou muito natural e ficou de boa. Não se chateou. Mas é como você disse, é a maneira de falar, que é a maneira de falar com qualquer pessoa. É até um bom dia. Se você não der um bom dia assim de cara feia, a pessoa já acha estranho, já diz, ah, Maria, fulano hoje está azedo. Não é assim? É, Dita. E a sabedoria não está nos livros que a gente lê. A gente pode até ler, né? Todos aqui leem, 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 leem. Talvez você não leia metade dos livros que a gente já leu, mas a sua sabedoria é muito maior do que a nossa, eu percebo. Você é que se retrai às vezes, né? Porque são nessas experiências que você traz que são esses seus relatos são muito profundos, são simples, não estão nos livros, mas está na sua vivência, nas suas experiências cotidianas, são muito profundos e nos ensinam muito. Então, sabedoria é compartilhar as experiências vividas, né? Sejam positivas, sejam negativas, porque o sábio é aquele que ensina, que educa, é aquele que mostra caminhos, que nos leva à reflexão. A sabedoria, eu penso, está nisso aí, porque não adianta eu chegar aqui citando capítulos, versículos da Bíblia, do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, eu fazendo aqui uma lista de livros intermináveis que a gente já leu e pegando aquelas palavras bem bonitas que estão lá nos livros, é se eu não trago as experiências cotidianas do dia a dia para compartilhar, para servir de ensinamento para os outros. Eu gosto sempre de dizer que nós precisamos, às vezes, falar das nossas quedas, mas também falar dos nossos acertos, das nossas vitórias, porque a nossa experiência física não são só quedas. Cair, a gente cai muito, mas também existem momentos e experiências que a gente vive que a gente também acerta, que a gente também faz o certo e que a gente às vezes fica orgulhoso da gente mesmo por ter naquele momento conseguido superar isso aí, vivido de determinadas situações conforme nos recomenda o Evangelho. Aí eu pego aqui para encerrar nesse momento para passar para os demais, pego aqui 2 pontos que o Paulo falou, que eu achei Eu importantes. botei bem baixinho. Oi? Agora melhorou, estava bem baixinho. Eu trago aqui mais 2 pontos que o Paulo falou que eu acho que me chamou a atenção. Primeiro foi essa questão da quantidade, né? Eu, particularmente, eu até estava falando ontem com o pessoal, que eu não tinha preocupação nenhuma com quantidade. O meu cansaço hoje não é com relação a isso. Eu estava falando para eles que estava muito cansado da tarefa, e realmente estou. Eu até já falei com o Paulo sobre isso. Não porque não tenha multidões ou não tenha muita gente. O meu cansaço não é por não ter tripulantes no avião, tá entendendo? É por estar, entre aspas, pilotando o avião por muito tempo, tá entendendo? Eu comentava isso com eles ontem. E eu confesso para vocês, eu estou
no meu limite com relação à casa espírita. Já há muito tempo que eu falo isso. Falo aqui como desabafo, porque essas marteladas que a gente vai levando e que a gente vai dando, está nos deixando cansado. Tá entendendo? O meu cansaço não é com a ausência de pessoas, mas é com a ausência de compromisso com aqueles que deveriam estar caminhando nesse processo e não estão. Não que eu queira obrigar ninguém a caminhar, porque a caminhada é livre, cada um tem seu livre-arbítrio, faz o que quer, mas isso me cansa. Esse é um breve desabafo que eu estou fazendo aqui com vocês, inclusive o Paulo já está ciente, mas eu vou continuar procurando fazer minha parte dentro das minhas forças, dentro dos meus limites, porque eu entendo que Deus, que a espiritualidade não quer nada da gente além daquilo que a gente não possa dar. Entendeu? Acho que todos nós temos os nossos limites, todos nós devemos ir até onde nós podemos ir. A partir do momento que nós estamos caminhando de uma forma que não seja prazerosa, que nos canse, que nos traga sofrimento, que nos traga é, confusão, sofrimento, eu acho que está na hora de você começar a pensar, parar, repensar e ver outros caminhos. É basicamente isso. Não fora da doutrina, não fora do espiritismo, mas a forma de trabalhar, os meios de trabalhar. Você está entendendo que às vezes a gente precisa rever, porque às vezes a gente fica se sacrificando, sacrifica e fica pensando, mas se eu fizer isso, eu vou estar faltando com a espiritualidade, como Paulo me falou esses dias. A espiritualidade conhece os nossos limites, conhece os nossos problemas, conhece a nossa vida, e antes de sermos espíritas ou estarmos na casa espírita, nós temos as nossas vidas, nós temos os nossos problemas, então a gente não pode, penso eu, se prender tanto a essa questão de ficar preocupado com o que a espiritualidade está pensando ou está fazendo, porque eles nos conhecem. Eles sabem que nós estamos dando o melhor de nós, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa vontade, mas somos seres humanos. E até Jesus Cristo, que era um espírito perfeito, até ele precisou de companheiros para caminhar com ele. E quem somos nós para querer caminhar sozinho? Caminhar sozinho ninguém consegue. Tá certíssimo, Wilson. Aí, quando eu... Assim, quando eu penso assim como você, em relação ao trabalho espírita, aí eu me lembro de Chico Xavier. Aí pronto, são os livros dele, aquele todo trabalho que ele teve. Ele foi tão sofrido, né? Foi tão criticado. Graça, desculpa, eu falo caminhar só um minutinho, eu falo caminhar sozinho, mas sem tirar aqui os méritos daqueles que estão nessa caminhada comigo, né? Que são importantes. Que desenvolvem o trabalho também de acordo com as suas condições, de acordo com os seus limites. Por exemplo, eu nunca cobrei de ninguém aquilo que elas não podem dar. Às vezes o trabalhador liga e diz, eu não posso eu já estou doente. Eu disse, beleza, meu irmão. Minha irmã, vai se cuidar, tranquilo, sem problema. Porque a gente tem que entender o limite de cada um. Pode cobrar do outro aquele que o outro não pode dar. Desculpa, pode continuar a tua reflexão. É verdade. Agora, só uma coisa que eu vou dizer, não deixe de dar palestra mais não. Nunca não, porque como palestrante, eu assim, não para envaidecer você, mas como palestrante, eu acho que tem poucos, viu? Como você. Então, não deixe não, porque senão você vai chegar lá, você vai chegar no plano espiritual, aí você é melhor do que o espiritual. Eu nunca vou deixar assim, a doutrina, o trabalho em si, eu nunca vou abandonar, jamais deixar a minha caminhada dentro da doutrina. Mas eu vou começar a colocar certos limites, né? Vou começar a me organizar, porque antes de tudo, né, eu tenho uma vida fora da casa espírita. É verdade. E o trabalho espírita, eu estava falando, o trabalho espírita é complicado. É como o Raul Teixeira, ele diz, que é muito difícil o espiritismo. Ele diz que é para quem aguenta, não é para quem pode, é para quem aguenta. E às vezes tem dia que a gente não aguenta, porque o trabalho realmente, principalmente quem está na comissão de frente, você ser um presidente de um centro espírita, você é muito cobrado, porque é muito fácil as pessoas chegarem no centro e dizer, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando essa porta, está faltando uma luz, está precisando disso, mas dizer assim, vai você fazer, difícil, não vai não. Aí o presidente é quem está ali na comissão de frente, quem está aguentando tudo, né? Então, assim, é uma barra difícil. Aí, em relação à questão de falar, né, que o Expedito estava falando, essa terapia de falar, eu estava me lembrando que no livro Lírios de Esperança,
tem um caso de um rapaz que desencarnou e ele viveu um monte de conflitos aqui quando estava encarnado. Nunca resolveu, né? Eu tinha um processo difícil, eu acho que era depressão, não sei o quê, um conflito com a família e tudo. Quando ele desencarnou, ele continuou do mesmo jeito. Aí, qual foi a terapia que os espíritos fizeram, né? O pessoal que estava lá atendendo ele. Só ele falar. Chegaram, ele, sentaram, ele sentou lá perto de uma pessoa, não sei se foi o anjo da guarda dele, e ele disse, pode falar, fale tudo o que você quiser. Pronto, não disseram nada. E aí ele começou, e ele resistiu, ele não queria falar. Ficou ali, porque tem coisa que a gente não quer dizer nem pra gente mesmo. Porque vier no pensamento, opa, não vou dizer não. Aí eles começaram, o tratamento começa nisso, você precisa falar, fale de suas dores, fale do que aconteceu. Aí ele começou. Aí depois de terceira tentativa, foi que ele começou a se abrir, a contar como foi a encarnação dele, os problemas que ele passou, e começou a falar, e aí começou o tratamento dele. Aí é como o Espírito estava dizendo, como é importante a gente falar. Ah, mas não está no contexto da leitura, mas fale. Aconteceu isso comigo hoje, fale. Porque é essa terapia que vai fazer com que a gente melhore. Né? Então, por isso que é como a Eduz falou, esse estudo ele é mais uma terapia. Né? Digamos assim, nós não vamos pagar terapeuta, então é nós mesmo, né? Um ouvindo o outro. E os espíritos ouvindo a gente, né? E sendo trabalhado, a gente sendo trabalhado. É isso. Mas, assim, em relação ao trabalho, realmente é muito difícil. E não é só quem está na comissão de frente. É difícil para nós também, nós é quem não estamos. Mas e o difícil que eu digo não é fisicamente ir para uma casa espírita, ter que se deslocar, mas é manter esse estudo, principalmente para quem não é médium. Ah, não vejo os espíritos, será que é verdade? Os pensamentos é direto na nossa cabeça. Mas aí é como eu digo, eu volto quando eu estou assim. Agora eu faço que nem o Haroldo Dutra, ele disse, que ele também pensa isso, viu? Eu vi uma palestra dele, e ele disse, minha gente, tem dia que realmente eu estou muito descrente, tem dia que eu estou, que ele está naquela melancolia, aí o que ele faz? Bota uma palestra dele e renova. Então, assim, eu tenho medo de a gente ser o espírito falido, aquela música. Devia ter tentado mais, ter estudado mais, ter feito mais coisas. É claro que é difícil. Você chega na casa espírita, tem 2, 3 pessoas encarnadas. Então, para a gente acreditar que ali tem um monte de espíritos precisando, doentes, espíritos doentes da alma, espíritos complicados, precisando de ajuda, eu vou abrir a casa espírita para eles. Eu vou estar ali e iniciar o evangelho. É muito difícil mesmo. Você tá 1, 2, 3 pessoas. Mas eu acredito que o meu medo, não estou dizendo que é do isso, ele está certíssimo, é de afastar-se do estudo, afastar-se do trabalho espírita, e aí, quando a gente chegar lá, devia ter tentado mais, né? Ter esperado mais. Então, assim, a gente fica nessa dúvida, né? Mas é complicado, concordo com você, Dulce. Graça, eu volto a repetir, e a Códiva já deu alguns depoimentos aqui, ela sabe o que é isso. Eu não estou eu não estou triste ou eu não estou desanimado, não é com a questão da quantidade de pessoas, eu volto a repetir. Para mim, tanto faz ter um no estudo como ter 100, o estudo para mim é o mesmo. O que me deixa cansado é saber que terça-feira tem estudo, Edu tem que estar lá. Quinta-feira tem estudo, Edu tem que estar lá. Sexta-feira tem estudo, Edu tem que estar lá. Porque senão não tem estudo. A Gódova sabe o que é isso. A Gódova bate o escanteio e também corre para a área para fazer o gol. Se amanhã a Gódova chegar e disser, Edu, amanhã eu assumo o estudo. Quarta-feira eu assumo o estudo. Pode ficar tranquilo. Isso é o que me está deixando cansado. Eu falei para o grupo aqui ontem, né? Falei para o grupo aqui ontem que isso é o que me deixa cansado. Porque é muito bom eu dizer, hoje eu não estou com vontade de ir, não vou, porque a Gódova está lá, ela faz. Porque eu sei que a Gódova sempre vai estar lá. E os outros esquecem que a Gódova é um ser humano e vai chegar uma hora que a Gódova vai cansar. Porque eu sei que ela faz com prazer, eu faço com prazer, todos vocês fazem com prazer o trabalho na casa. Né? Mas como a gente não pode exigir do outro, né, querer que o outro venha de forma obrigatória ou compulsória, a gente também é ser humano, e a gente fica cansado.
Olha, o Paulo chegou na casa, o Paulo nem sabe, mas ele deu um impulso muito grande ao trabalho da gente, aqui na Casa do Caminho. Se não fosse ele, essa casa talvez já tivesse fechado já há algum tempo, porque ele chegou para mim e disse, Edu, vamos começar a fazer as palestras virtuais? E eu disse, vamos. Né? E é o que tem mantido, um dos trabalhos que eu fico muito feliz de estar dando certo, não é porque tem quantidade, não, que às vezes tem até pouca gente nas palestras, 8, 9, mas é porque é prazeroso. Eu sei que quando eu não puder estar naquela palestra virtual, o Paulo vai estar lá, fazendo o link, fazendo a abertura. Às vezes eu faço quando ele não pode, eu tenho um parceiro que eu posso levar o trabalho adiante. Mas já pensou se todo domingo tivesse que ser Edu para fazer o link, para fazer a direção todo domingo? No domingo eu estou tranquilo. E na hora que o Paulo não puder fazer esse trabalho, ele fala para mim, Edu, hoje eu não posso, eu vou lá e faço. Mas o que cansa a gente é isso. Tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Ora, meu amigo, aí não tem quem aguente, já são mais de 12 anos nessa pisada aqui. 10 anos, aliás, nessa pisada. Tá entendendo? A gente cansa. Chega uma hora que a gente cansa. Será que eu estou fazendo a caridade? Será que eu estou sendo caridoso comigo mesmo? Será que é isso que a espiritualidade quer de mim? Eu estou começando a questionar isso. Né? Estou começando a me questionar com relação a isso. Eu me lembrei de Monteiro, tá certo, você tá certíssimo, vou deixar os outros falar. Mas agora eu me lembrei de Monteiro, né? Não sei por quê. Que a gente assistindo acho que foi uma entrada, ele veio aqui para Barbalha, para o centro daqui, dar acho que foi uma palestra, não, era um encontro que teve. Aí ele disse que lá no centro espírita da casa dele, ou lá no centro espírita que ele trabalhava, só era ele e outra pessoa. E ele disse que toda semana era assim, uma palestra era ele, outra palestra era outra, uma palestra era ele. Ninguém se prontificava. E ele disse que era um trabalho, do jeito que você está falando aí, ele disse que só tinha ele e outra pessoa, eu esqueci o nome, que enfrentava os trabalhos. Quando ela faltava, era ele. Toda a vida. E quando ele faltava, quer dizer, tinha só essas duas pessoas, né? Então, assim, eu acho que já vem, Monteiro desencarnou já faz um bom tempo, então já vem de muito tempo essa demanda, porque muitas pessoas querem, é como eu disse, se aproveitar do trabalho espírita. Eu quero o milagre, eu quero que os espíritos me ajudem, eu quero ser beneficiado na casa espírita, mas na hora de dizer assim, eu vou trabalhar, vou arrumar as cadeiras, vou ajeitar uma palestra, vou fazer parte disso, aí eu não quero. Né? Então, assim, a gente quer ser beneficiado, mas beneficiar, passar para o lado do trabalhador é difícil, realmente se está certíssimo. E tudo que tem sido conversado até agora aqui tem tudo a ver, sim, com o tema de hoje. Edu talvez esteja sentindo essas marteladas, né? Por isso que ele está abatido. Do mesmo jeito que eu sinto essas marteladas também. Eu me apresento assim, eu me defino como uma pessoa organizada. Eu gosto das minhas coisas bem organizadas, bem direcionadas, e gosto de distribuir tarefas, porque eu acredito que toda pessoa é capaz de executar o que quer que seja, desde que ela queira fazer, desde que ela se interesse. Então, no estudo das quintas-feiras, que é o estudo, agora estamos no Livro dos Espíritos, já é o quinto estudo que a gente vem fazendo, já foram vários livros, alguns da codificação, outros romances espíritas, e agora pediram muito, estudo do Livro dos Espíritos. E interessante que quem exigiu, fez uma confusãozinha no grupo, andou soltando as piadas, não participa do estudo. E essa pessoa chegou a dizer que eu era autoritária. Eu não me considero autoritária, mas é o outro que está vendo, né, vai ver que seja. Porque eu gosto de distribuir as tarefas, eu gosto de compartilhar. Eu sou muito eufórica nas coisas que eu vou fazer, né? Eu estou, assim, sempre muito disposta. E os outros nem tanto. Aí vai, eu não vou deixar a peteca cair. Meu orgulho será, minha vaidade falando? Não sei. Mas eu não vou desistir. Não vou parar ali no meio do caminho.
Então, entre em contato com um, entre em contato com o outro, pergunte se pode apresentar o estudo. Ah, eu não tenho o livro. Eu compro o livro e mando deixar na pessoa. Ah, é porque eu não tenho isso. Aí eu mando, né? Eu indico para as pessoas, eu dou o material dentro das minhas posses. Eu mando o material para outra pessoa. Eu quero que todo mundo participe, seja com uma fala sequer, seja com um comentário sequer. Eu quero que a pessoa se sinta incluída ali naquele grupo, naquela... E aí eu não sei se isso é minha vaidade, se é meu orgulho falando, mas quando eu vejo que ninguém, olha, começou o estudo do Livro dos Espíritos, amanhã será a aula 23, eu fiz um calendário com a distribuição das aulas, né, que questões iríamos abordar. Quando terminou o último estudo, aliás, desde o primeiro, eu iniciei, eu coordenei, eu mesmo direcionava tudo. Quando termina, eu sempre peço que façam uma avaliação de como foi aquele trabalho, porque é através da avaliação que você vai se melhorar, ou você mantém ali aquele padrão, se foi esse que todo mundo achou legal, mas também desde aí. Pois aí vamos mostrar o que tinha de negativo. Só que as pessoas não querem dizer, porque acham que temem que a gente vai ficar chateado, vai ficar com raiva, não é? Depois, então, surgiram alguma mudança. Aí, umas colegas disseram, olha, Godo, a gente nota que você está levando o estudo todo sozinha, você é quem está sempre, você... Por que é que você não indica uma pessoa para fazer o estudo da próxima semana? Você indica. Porque eu já levei o nome de autoritária, fazendo convite para quem quiser participar, quem quiser assumir. Chega o dia e não tem ninguém para falar. A sala está lotada virtualmente, mas eu digo, alguém vai apresentar hoje, aí o mudo toma de conta da sala. E se eu não iniciar o estudo, não tem. Está todo mundo lá, esperando por Gódiva. Eu acho ruim nem um pouco, porque quem está aprendendo mais do que todo mundo sou eu, que estou estudando, que estou me preparando, que estou repassando para o outro, porque quanto mais eu digo aquilo ali, mais eu tô me ouvindo e eu estou reforçando aquilo que eu aprendi, porque eu estou falando em voz alta, e todo mundo diz isso, do palestrante, ou dirigente, a pessoa que esteja ali à frente falando, ela é a mais beneficiada, até porque a boca que fala está mais próxima do ouvido que escuta, é aquela pessoa que fala. Mas aí é desgastante, Wilson tem toda a razão. É desgastante. Aí eu não sei, como eu digo, se é a minha vaidade falando, eu não... Às vezes eu penso em desistir, sabe? Eu digo, hoje eu não vou entrar na sala, não vou. Não vou abrir a sala, não. Mas aí vem a martelada no meu pé do vidro e digo, abra a sala. Né? Olha, então, eu acredito que todos nós que nos dispomos a abraçar e dar um testemunho do que é a evolução moral, o evangelho contribuindo para isso, é o espírita, velho. E olhe que nosso testemunho anda longe de ser daqueles dos primeiros cristãos. Nenhum de nós aqui está correndo risco de ser entregue aos leões, né? Ou ficar atados a um poste, untados de óleo para virem as chamas nos consumirem. Nosso testemunho diante daqueles primeiros cristãos, ele é muito mais leve. Ele é muito mais leve. Porque não exige de nós nenhum extermínio da nossa vida física. Mas leva, sim, ao extermínio das nossas forças, né? Da força mental, da força física, porque desgasta, porque é puxado, porque é, de fato, é difícil você estar atento o tempo todo àquilo que você está dizendo para o outro fazer. Aí onde vem aí também essas marteladas. E eu, à medida que eu ia lendo,
o texto, eu fui também me achando fui achando parecido esse texto com o comportamento dessas pessoas que se dizem religiosas, mas que condenam a religião do outro, né? A intolerância religiosa. Está consertando todo mundo. Deixa essa religião, que essa religião ela é uma lavagem cerebral que faz na pessoa. Saia dessa religião porque você está evocando os espíritos do mal. Você está servindo a mamão. Você é isso, aquilo outro. Então, as pessoas ficam, alguns líderes religiosos, alguns, não importa de que religião ele seja, mas tem aquele hábito, aquela vontade, de consertar o outro, de tirar uma pessoa daquele caminho, porque aquele caminho não é o certo. O certo é esse que eu estou dizendo. Só que quando chega da hora, né, quando chega a hora que eu sou chamada a dar, de fato, esse testemunho, eu vou levar tanta pancada. Por isso que eu comecei dizendo, o educador conturbado. Eu, educadora, né, não no sentido de religião nenhuma, mas como professora, que foi a vida toda, e conturbada, porque eu sempre fui doida mesmo, atacada do juiz, então achei esse título perfeito para mim. Educador conturbado, aperreado, vexado, agoniado. Então, mas o texto, eu refleti muito sobre isso, sobre esses pastores e padres e espíritas, qualquer religião que dizem, né, que condena o outro pela religião que abraça. Meu Deus do céu, eu não sei não, a gente está num redemoinho tão grande, o caldeirão da humanidade está assim, polvorosa, está borbulhando. Está borbulhando. E aí eu volto sempre a dizer, a gente ainda vai levar muita pancada, sim, vamos levar muita martelada, vamos sair dessa vida para outra aleijado, de tanta peia que nós ainda vamos levar. Primeiro, pela dureza do nosso coração, por apontar o defeito do outro e não conseguir ver o meu. Então, quando a pessoa no grupo disse que eu era autoritária, eu digo, mas aí eu deixo eu elaboro tudo, deixo tudo mastigadinho, só que a pessoa chega lá e escolhe que pedaço vai pegar. Mas mesmo assim, alguém disse que eu era autoritária. Então, eu fiquei me questionando, será que é isso mesmo que eu sou? E estou aqui disfarçada de pessoa organizada? Será que, de fato, eu não esse meu jeito de falar, eu contando a história, até parece que eu estou brigando, né? Esse meu jeito agressivo em falar, em expor o que eu estou pensando e tudo mais, será que isso não assusta as pessoas? Então, eu estou tentando fazer o melhor, estou tentando dar o melhor, mas será que é isso que as pessoas estão recebendo, percebendo em mim? Então, vai ter martelada por cima de martelada. E cansa, sim, o trabalho, uma coordenação de uma casa espírita, se você pretende fazer as coisinhas, né, como manda o figurino, como deve ser. A UEC apresenta 2 palestras semanais, uma presencial, outra virtual. Tem o estudo do Evangelho, toda terça-feira. E aí, interessante, para o estudo do Evangelho, as pessoas que participam, cada terça-feira é uma pessoa diferente, e aceitam numa boa. Mas quando chega no estudo de uma obra espírita, que é o estudo da quinta, as pessoas não querem participar. Se eu começar a tocar no assunto, aí pronto, a pessoa desenrola. Mas para deixar a pessoa direcionar o estudo, que seja só ler as perguntas, pedir para que todos respondam, depois vamos refletir. Ainda tem gente que não quer, então tem que ser sempre eu a começar, senão não sai, gente. Lê-se a mensagem, faz a prece inicial e o mudo assume o horário quase todo, se a pessoa não for a primeira a falar. E aí, quando encerra, você pede uma avaliação, uma sugestão de como a gente mudar isso, ninguém diz, não, tá bom, tá certo assim, tá bom assim.
Só que, só que acaba sobrando para o espinhaço só de um. Então, cansa, Edu, de fato cansa. Por isso que em alguns momentos, de acordo com as datas festivas aí do calendário, eu boto recesso. Tem recesso no Carnaval, tem recesso no São João, tem recesso aí porque não se dá conta. Vai, Edu. Só para a gente encerrar, que a gente está passando um minuto aqui. Olha, o único educador que podia caminhar sozinho e precisou de alguém foi Jesus. Só ele tinha essa condição de só ser educador. Mas nós precisamos sentar na cadeira como um aprendiz. Eu tenho essa necessidade de chegar numa casa espírita ou num estudo e sentar ali, não para falar, mas para ouvir, para aprender com outras pessoas. A gente não pode ser só aquela pessoa que está ali para ser o foco, para que as pessoas lhe ouçam. Né? Nós também temos essa necessidade de chegar na casa espírita e saber que tem alguém hoje que vai trazer o estudo, que vai trazer a luz, e a gente está ali para ouvir, para aprender. Tá entendendo? Porque senão, como você está dizendo, vai ser sempre só você, sempre só você, sempre só você. E você também tem essa necessidade de sentar ali e se colocar na condição do aprendiz, não do educador. Todos nós temos, sabe? Aí eu estava comentando com as meninas aqui, de um determinado grupo, ninguém está lá todo dia em todo trabalho. Hoje o José está naquela atividade que ele assumiu, amanhã tem outra atividade, é o Francisco. Depois de amanhã é a Maria, que assumiu aquele trabalho. De forma que o José, quando ele vai para a casa espírita, ele vai entusiasmado para desenvolver o trabalho dele e não vai estar sobrecarregado, porque ele teve que fazer o trabalho da Francisca e da Maria, porque cada um fez o seu pouquinho, tá entendendo? E é isso que está faltando, como você colocou aí. E a gente faz por prazer, a gente faz porque gosta, né? Mas cansa, uma hora você vai cansar, Godvan. Não estou desejando, não, nem querendo, tomara que se mantenha firme. Mas vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora que você vai dizer chega. Que você vai querer estar nessa condição, você vai querer entrar na sala e vai querer ouvir, vai querer aprender. Tá entendendo? E é isso que está acontecendo comigo. Né? Essa coisa de direção, de dirigente, eu não quero mais nem ouvir falar na minha frente. Sabe? Eu quero me colocar na condição do aluno que vai ali para a casa espírita para aprender. Né? Porque a gente, como Graça gosta de dizer essa linha de frente, eu não sei que linha de frente é essa, mas a gente que faz uma palestra ou outra, que gosta de falar, a gente é visto como se a gente só tivesse ali para ensinar. E a gente nem tem esse conteúdo todo, mas a gente também sente essa necessidade de aprender. Porque nós estamos no mesmo nível, a gente pode até ler um livro ou outro a mais, mas nós temos essa necessidade de querer sentar ali e querer aprender. E ser visto como aprendiz e não como educador. É isso, ou como professor, que de fato ninguém é professor, é Jesus. Aí as pessoas muitas vezes se aproveitam, não, o Edu está lá, a Godva está lá, o Paulo está lá, fulano está lá, ele faz, e é como você falou, fica aquele vácuo, né? Fica aquele vácuo. E as pessoas esquecem que todas elas têm a capacidade de fazer, mas fica naquela coisa, a Godva faz, o Paulo faz, o Edu faz, o Roberto faz, e aí ninguém quer fazer. Né? E é isso que cansa. É só isso mesmo. Eu acho que se alguém quiser mais falar mais alguma coisa, fique à vontade, que eu já dei minha cota Eu me lembrei agora, Edu fez igual o palestrante que veio para o Juazeiro de Rangel. Ele disse que uma vez foi uma briga para tomar um passe, porque ele disse que, como ele era coordenador do grupo, né, no centro, e ele disse que nesse dia estava precisando tomar passe. Ele queria só entrar no centro e tomar um passe. E o povo não vai, eu quero tomar um passe. Não, você não está precisando, não. Não que você é o presidente, você não vai tomar passe. Ele disse que fez uma briga. Todo mundo sabe como ele é, né? Quem já assistiu a palestra dele. Ele disse que quase não tomou passe, que a mulher lá não deixava, porque ele disse que não, que ele não estava precisando tomar passe, não, que ele era o coordenador, sei lá o que era. E ele disse, minha gente, foi uma briga exatamente por conta disso. Porque, às vezes, tem dia que nós somos um enfermo, tem dia que somos os enfermeiros. Tem tempo que a gente está no trabalho espírita como enfermo, precisando daquela assistência, de ouvir. Não é todo dia você chegar, eu não quero nem fazer uma prece. Não, isso aí não.
Mas tem dia que você quer receber as bênçãos. E isso é necessário. Aí eu me lembrando do padre, né? Não sei porque eu me lembrei hoje, estou me lembrando só de coisa, nem para lembrar. Do padre. O padre, eu concordo com tudo isso, concordo. Não estou fazendo contraponto com o que vocês disseram. Mas veja o trabalho do padre. É só ele na paróquia. Eu acho que ele também sente essa mesma coisa. Porque se tiver 10 missas, é só ele. Claro que aí vem a resposta. O padre recebe um salário. Beleza? Mas se tiver 10 missas, é só ele. Se tiver tudo que tiver, só o padre ali. Aí, assim, é cansativo, eu acredito. O trabalho voluntário de Deus, o trabalho do Cristo, é cansativo. Muito. Vocês têm toda a razão. Mas aí, para terminar minha fala, eu vou e faço uma reflexão. Se não for esse trabalho, se a gente jogar a toalha e a gente disser, hoje eu não quero mais saber, o que será que vai sobrar? É desse mesmo dia esse questionamento. Para onde a gente vai? Será que tem algum segmento melhor? Aí a Não, gente sempre. a toalha ninguém vai jogar, não, Bra. Pelo menos eu não vou jogar essa Pois é, toalha. não pode. Se Mas você eu jogar, não vou. vamos buscar. Não, mas eu vou começar a pôr alguns limites para mim. O som Hoje. está abafado, Edu. Hã? Teu som está abafado. Eu estou dizendo aqui que eu não pretendo jogar toalha, a questão não é essa. Né? Eu só vou começar a colocar alguns limites no meu trabalho. Né? Hoje eu estou indo para um estudo em uma outra casa porque eu preciso me colocar na condição daquele que quer ouvir e aprender. Tá entendendo? Então eu preciso ir para um estudo em uma outra casa para aprender, com outra pessoa. E é disso que eu estou precisando. É só isso. Perfeito, perfeito. Todo o trabalho virtual da UEC é por minha conta. E na sexta eu vou para assistir às palestras, né? São maravilhosas. Ai, não sei. Tivesse a oportunidade, o equipamento para gravar aquelas palestras, ainda não, mais um dia eu chego lá. Porque eu acredito que muita gente precisaria ouvir o que é dito ali, certo? E aí, por falta de passistas, e eu fiz um curso de passe, aí me prontifiquei a aplicar o passe também. Só que aí eu já percebi que quem estava já aplicando o passe, acho que também era caçado, coitado, saiu porque agora entrou. Aí eles me chamam na casa de a prata da casa. Eu digo, não, eu sou o tapa-buraco. Porque não tem, Godva faz. Aí não é, chama Godva. Eu me coloco à disposição. Mas aí eu noto também que fica uma escorazinha, sabe? Não, mas Godva está lá, ela ajeita. Godva está lá, ela faz. Resultado, não estou mais dando passe. Até porque eu não senti mais ânimo para dar o passe. Não sei, não achei que não estava legal. Meu passe não estava bom, alguma coisa não estava dando certo. E aí as colegas dizem, isso é espiritualidade, para você não fazer o trabalho, estão lhe afastando. Eu digo, eu talvez seja meu anjo da guarda mesmo, dizia aí, vamos dar um tempo, suas energias não estão boas o suficiente. Então, vai se recarregar ali. Vai para a tomada, para ver se pega uma carga boa. Não é porque fica tudo muito cansativo. Mas é isso, são as marteladas que a gente vai levando, porque a gente quer ajeitar tudo para o outro, porque acha que o outro é que precisa. O outro é que precisa ouvir aquilo, o outro é que precisa receber isso e tudo mais, se achando, né, a pessoa, o educador que vai consertar tudo. Só que aí a gente, aos poucos, vai percebendo, não, eu estou precisando de um conserto, eu estou precisando de um ajuste. Que a gente tenha essa humildade, né, de reconhecer isso e aceitar. A gente não pode dar de conta de tudo sozinho. Como foi bem frisado aqui, nem Jesus deu de conta de tudo sozinho, precisou, né, de 12 apóstolos, depois foram 300 e assim foi-se. Pois é isso. Aí vamos encerrar. Como eu já falei demais aí, vamos deixar uma pessoinha fazer a prece, né? Vamos contribuir aqui com essa educadora conturbada. Eu faço a prece.
Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o autoconhecimento e conhecendo cada vez mais sobre a vida de Jesus, para que um dia possamos botar em prática. E pedimos, Senhor, que cada bem, que cada caridade que a gente possa fazer, não seja em nós orgulho, vaidade mascarado de outra coisa. E que, sendo assim, encerramos esse estudo de hoje e pedimos para que possamos estar pronto amanhã e nos ajude a absorver e nos dê discernimento para compreender cada mensagem e trazer para a nossa vida. Que assim seja. Que assim Assim Que assim seja. seja, seja. meu Que povo. Até assim amanhã. seja. Gente, eu estou no trabalho, tá? É por isso que eu não falei nada. À vontade.